Três irmãos que cresceram juntos, mas que escolheram caminhos totalmente diferentes. Um acreditava no amor e na pureza dos sentimentos, o outro acreditava nas regras, nas leis e no certo, e o terceiro não acreditava em nada disso. E no fim das contas, quem se deu melhor? Foi o amor? Foram as regras? Ou a liberdade sem limites? Essa é a pergunta que está por trás dessa história, mas a resposta é muito mais dura do que a gente gostaria de admitir, porque o filme Lendas da Paixão não é um conto de fadas, não tem moral da história, não tenta nos entregar um manual de como viver. O que ele mostra é bem mais complexo, que cada escolha tem suas consequências, que a vida é incerta e que, diferente do que nos ensinam, na realidade não temos garantias. Mas para você entender bem essa cena que faz tanta gente chorar e o porquê dela ser tão pesada e verdadeira, eu preciso antes te contar rapidamente essa história. A história gira em torno da família Ludlow, uma família que vivia isolada em Montana, nos Estados Unidos, no início do século XX. Uma região de fronteira marcada pela vida dura no campo, por longos invernos e pela forte presença dos povos nativos americanos. Era um lugar de liberdade selvagem, mas também de solidão. O chefe da família era o coronel Ludlow, um cara que no passado abandonou o exército por desprezar as hipocrisias do governo e a brutalidade da guerra contra os povos indígenas. Revoltado com as autoridades, ele decide criar seus 3 filhos longe da civilização, como se quisesse protegê-los da corrupção desse mundo. A mãe foi incapaz de suportar o isolamento e retornou para a cidade. Assim, os meninos cresceram apenas com a presença do pai e dos índios que trabalhavam e viviam no rancho. Só que apesar da mesma criação, cada filho cresce carregando uma forma bem diferente de olhar para a vida. Alfred, o mais velho, é o responsável, o maduro, aquele que acredita nas regras, na ordem e na disciplina. Tristan é o selvagem, impulsivo, caçador, quase um espírito da própria natureza. Ele é quem mais absorveu da cultura e da espiritualidade indígena, enquanto Samuel, o mais novo, é o puro, idealista, ingênuo, guiado por princípios e sonhos. E essa diferença nos filhos faz com que a gente perceba uma clara diferença na relação com o pai. Alfred, com sua postura de homem das regras e seu jeito certinho, lembra tudo o que o coronel despreza, e por isso é quem mais sofre sua implicância. Tristan, por outro lado, é o favorito, corajoso, livre, indomável. Samuel, por ser o mais frágil, é o protegido. E assim a história vai se desenvolvendo, mostrando a juventude dos irmãos, mas aí chega um dos momentos chaves do filme, quando Samuel retorna de seus estudos na cidade trazendo com ele uma novidade, sua noiva Susana. E essa é uma personagem essencial para a história, porque desde o início vemos algo estranho acontecendo. O mais velho, Alfred, claramente se encanta por Susana, enquanto Tristan parece indiferente, mas é Susana quem olha para ele de um jeito diferente. Ela secretamente sente desejo por Tristan. Olha só a confusão. Susana tá com o mais novo dos 3, mas desejo do meio que não tem interesse nela, mas quem a deseja de verdade é o mais velho. E assim vemos dentro dessa dinâmica eles conviverem bastante no rancho. Tem até uma cena clássica dela chegando no jantar e todos na mesa se levantam como um gesto de respeito, menos Tristan, que não é domesticado, e parece ser justamente esse lado animal que desperta o desejo de Susana. E aí avançamos para outro momento chave do filme, quando Samuel anuncia para o pai uma decisão que vai mudar o rumo da história. Ele diz que vai se alistar para lutar na Primeira Guerra Mundial. I'm going to Canada to enlist. There will be no more talk of wars in this house! Damn it! O coronel se revolta. Para ele, a guerra não é honra, é farsa, é um jogo político, nada mais que um teatro conduzido por engravatados que sacrificam jovens inocentes em nome de interesses que não têm nada a ver com a vida deles. Alfred, fiel às regras sociais e ao senso de dever, logo se manifesta dizendo que vai junto com Samuel e que se sente honrado em defender o seu país. I'm going with him. Tristan não fala nada, não mostra nenhum desejo de defender a pátria, mas ainda assim, ele vai, e fica claro, não vai pelo país, vai por Samuel. Ele atende ao pedido desesperado do pai de proteger seu irmão mais novo. Take care, Samuel. I will. E assim os 3 irmãos partem para a guerra, deixando para trás o coronel, Susana e os índios no rancho. E lá na guerra nós vemos Tristan não desgrudar de Samuel. Ele tá sempre na cola dele, protegendo, cuidando, tentando impedir que qualquer risco se aproxime. I know that God's mercy will protect me, aided considerably by Tristan, who seems to have come to France less to fight the Germans than to act as a nursemaid to me. Samuel, por outro lado, se sente sufocado. Cansado de ser visto como o frágil, o protegido, ele decide provar sua coragem indo sozinho ao campo de batalha, escondido do seu irmão.
Assim que Tristan fica sabendo, vai correndo em busca dele. Afinal, Tristan se sente o responsável pelo irmão, mas quando chega, já é tarde. Ele só chega a tempo de ver seu irmão ser morto diante dos seus olhos. Samuel! É a cena que muda Tristan para sempre. Tomado pelo desespero, ele arranca o coração do irmão. O que para muitos pode parecer um ato de loucura e desrespeito, mas para Tristan, que aprendeu com os nativos, essa era a forma de libertar a alma do seu irmão. Naquela mesma noite, tomado pela fúria, ele invade o acampamento dos inimigos, não como um soldado americano que luta pelo país, mas como um homem primitivo, vingando a morte do irmão. Ele mata e retira os escalpos dos inimigos, que são como troféus de guerra segundo a tradição indígena. Quando o dia amanhece, Tristan retorna ao acampamento americano, com o corpo coberto de sangue e vários escalpos inimigos pendurados nele. No seu olhar, não vemos orgulho nem glória, parece mais um animal ferido. Todos à sua volta, mesmo os próprios companheiros de exército, olham para ele com espanto e medo, como se não enxergassem nele um herói, mas um selvagem. E depois disso, os irmãos voltam da guerra, Alfred condecorado, enquanto que Tristan carregando o peso da morte do seu irmão. Na volta, Alfred percebe a oportunidade de conquistar Susana, mas vê que ela só tem olhos para Tristan, e isso o corrói por dentro. Sentindo-se rejeitado pelo pai e agora pela mulher que ama, ele se afasta, vai para a cidade e começa a construir uma carreira como homem de negócios e político. Tristan, por sua vez, mergulha na culpa e na fúria. Mais selvagem do que nunca, ele acaba se envolvendo com Susana. É um romance esquisito, intenso, cheio de turbulência. Susana sonha em casar e construir uma vida ao lado dele, mas Tristan sabe que não é capaz disso, e por isso ele mesmo acaba se afastando. Some pelo mundo tentando fugir da dor. Susana, apaixonada, promete esperá-lo para sempre. Durante anos, escreve cartas para ele sem receber nenhuma resposta, até que um dia ela recebe uma única carta, seca e definitiva, dizendo que para ela ele tá morto e que deve seguir em frente, encontrar outro homem e se casar. E é bem nesse momento do filme, quando Susana tá lá sofrendo com a carta de Tristan, que ela reencontra Alfred. Alfred, to be your brother's wife. Yes. Though you might better remind him of that fact. Alfred estava de passagem no rancho para contar para o seu pai que havia se tornado um homem importante e respeitado na cidade e que agora seguiria sua carreira política. Mas o coronel, fiel aos seus ideais, despreza o caminho escolhido pelo filho. Para ele, Alfred tinha se vendido ao mesmo sistema que ele tanto rejeitava. E então, Alfred, tomado de ódio por não ser reconhecido, decide mostrar para o seu pai o que o seu queridinho e favorito Tristan estava aprontando, e mostra a carta que Tristan havia escrito para Susana. Read your darling Tristan's letter. O coronel claramente se abala, como se naquele momento ele percebesse que nem o único filho que ele esperava algo lhe traz orgulho. E então, vemos Susana ferida e sem esperanças, cedendo para Alfred. Depois de amar o ingênuo e de se perder no selvagem, ela escolhe o caminho da segurança. Ela se casa com Alfred, que é quem lhe oferece estabilidade, status e proteção, mas não é o homem que ela ama. E aí um bom tempo passa. Tristan finalmente retorna, aparentemente mais resolvido, como se tivesse conseguido domar parte dos seus demônios. Só que ao voltar ele encontra uma outra realidade. Encontra o pai já debilitado, vítima de um derrame e incapaz de falar. O rancho está em ruínas e Tristan decide assumir a responsabilidade do lugar. Ele também decide construir uma família. Se casa com Isabel, filha dos nativos que sempre viveram no rancho, e tem 2 filhos com ela, um deles inclusive chamado Samuel. Ele agora não tem só a responsabilidade de levantar o rancho falido, como de sustentar sua família. Diante das dificuldades, para variar, ele vai contra as regras e começa a negociar bebidas ilegalmente. Obviamente que com o tempo, esse negócio começa a chamar a atenção das autoridades da cidade. E aí surge um novo conflito. De um lado temos Tristan violando as regras, do outro, Alfred, agora um político respeitado, defensor da lei e da ordem, que confronta seu irmão pedindo que pare com isso. Mas como sempre, Tristan segue fazendo apenas o que acredita. Até que uma emboscada muda tudo. Tristan estava voltando para o rancho com sua família quando policiais armam um bloqueio, mandam ele parar o carro e atiram para intimidar. Só que um dos tiros ricocheteia e atinge Isabel, a esposa de Tristan e mãe dos seus filhos, morre na hora. Na fúria, ele espanca o policial responsável quase que até a morte e acaba indo preso por isso. Lá na prisão, ele recebe uma visita inesperada. Susana resolve ir até ele fazer um desabafo pesado. I still sometimes dream that I'm the mother of your children. I wanted her to die. Or maybe I even wanted Samuel to die. Ela parece não aguentar mais a crueldade da vida. Mesmo casada com Alfred e mesmo depois de tantos anos, Susana admite a Tristan que sempre o amou, que nunca conseguiu se libertar daquela paixão que começou desde a primeira vez que se viram. Só que esse amor nunca trouxe felicidade para ela.
Pelo contrário, foi uma corrente que manteve ela presa, infeliz, incapaz de viver plenamente, incapaz de seguir adiante com sua vida. E pouco tempo depois, insatisfeita com a vida e tomada por desespero, Susana acaba tirando a própria vida. E é bem nesse momento que chegamos na tão esperada cena do filme. Alfred e Tristan estão lado a lado diante do túmulo de Susana, e Alfred finalmente faz um desabafo sobre a dor que sempre o perseguiu. I followed all the rules, man's and God's. And you followed none of them. And they all loved you more. Samuel, Father, even my own wife. Essa frase é devastadora e mexe com muita gente, porque desmonta uma das maiores ilusões que carregamos, a de que a vida funciona como uma fórmula justa. Fomos ensinados a acreditar que existe lógica em tudo, que se trabalharmos duro, se formos corretos, se seguirmos a moral, no final seremos recompensados com amor, reconhecimento e segurança. Mas a vida não tem esse contrato. Muitas vezes não ficamos com quem amamos, muitas vezes não conquistamos aquilo que sonhamos. E mais cruel ainda, às vezes, quem menos fez isso, quem menos se importou, acaba sendo aquele mais amado. Na história, esse é o caso de Tristan. Todos o amaram mais, mas Tristan nunca pediu por isso, nunca desejou ser amado. Ele simplesmente era, e de alguma forma, esse seu jeito indomável, primitivo, era o que acabava atraindo tudo e todos. Só que essa força tinha também o seu preço. Tristan era uma bomba relógio. Ele não conseguia viver dentro das regras da civilização, e isso fazia com que tudo na sua vida fosse incerto, instável e até perigoso. Não à toa, todos que se aproximaram demais dele acabaram pagando caro. Samuel buscou provar algo além da sombra do irmão e morreu tentando. Isabel acabou assassinada por estar ao lado dele em seus conflitos. Susana foi totalmente destruída por uma paixão impossível que a corroeu até o suicídio. É como se Tristan não tivesse sido feito para esse mundo que o homem construiu, e por isso, tudo que ele tocava acabava em tragédia. Oh, God damn you, God! Oh, God damn God! E o que acho interessante nessa história é que existe uma forte simbologia por trás dos três irmãos. Cada um representa algo que carregamos dentro de nós. Alfred é o símbolo da maturidade, da responsabilidade, do papel social. Tristan representa o nosso lado selvagem, nosso lado indomável e que rejeita esse mundo estruturado que vivemos. E por fim, Samuel representa a ingenuidade, a infantilidade, os sonhos e desejos mais puros que temos. Todas essas forças coexistem dentro de nós. Todos temos um Alfred que quer ser aceito, um Tristan que rejeita tudo e um Samuel que sonha. Mas com o tempo, o mundo nos empurra para calar essas vozes. E o curioso é que quase sempre ele nos força a dar mais atenção para o nosso lado, Alfred. Nos ensina a abafar aquele nosso lado sonhador, a apagar nosso lado rebelde e se adequar. Esse inclusive é o processo que nossa sociedade entende como amadurecimento. E nesse ponto, o filme vai muito bem em ilustrar que nenhuma dessas forças é melhor ou pior. Todas têm sua luz e sua sombra. A tragédia não está em ser Alfred, Tristan ou Samuel. A tragédia está em acreditar que só podemos ser um e nos fechar para todo o resto. E é engraçado porque quando fui olhar os comentários desse filme, percebi que Alfred é visto pela maioria como o grande herói dessa história. E isso pode ser explicado por dois motivos. Primeiro, pelo seu belo gesto de lealdade e amor na cena final, onde ele escolhe ir contra as pessoas e o mundo que lhe deu prestígio e poder para salvar a vida de Tristan e do seu pai que estavam encurralados. É um momento emocionante de redenção de Alfred. You don't have to be a genius to figure out they're gonna come after you for this. Yeah. Alfred, I want to ask you to watch over my children. Watch over Samuel. Brother, it'll be an honor. Mas o que também alimenta muito essa visão de que ele é o verdadeiro herói dessa história é o fato dele ser o personagem mais identificável para a maioria das pessoas. Afinal, muita gente sabe o que é se esforçar até o limite e não receber nada em troca, o que é dar tudo por alguém, por um filho, por um parceiro, por um amor, e receber em troca apenas silêncio ou ingratidão. Isso machuca, é pesado e talvez seja uma das dores mais fortes da vida, a dor de sentir que absolutamente tudo que você tem para entregar não é o suficiente, não basta. Mas aqui vai a dura realidade que poucos falam. O universo é cruel com aqueles que demonstram carência. Acho que essa é uma questão um tanto difícil de aceitar, porque a gente costuma focar nossa vida inteira no mundo exterior, esperando que ele nos dê sinais, que ele nos mostre o caminho, que ele de alguma forma retribua todo esse nosso desespero por felicidade, riqueza, amor. Mas as coisas não funcionam assim. No caso de Alfred, ele tá toda hora buscando a aprovação, principalmente do pai e de Susana. Don't mind my brother, your dog has more breeding than he has.
e enquanto ele vive forçando para ser agradável, para ser um exemplo, uma referência, do lado dele temos um cara que nunca ligou para isso, que sempre foi um ogro nos seus gestos, que nunca demonstrou necessidade de ser amado, mas que mesmo assim acabava recebendo isso. Talvez porque Tristan já carregava dentro de si o que Alfred tentava desesperadamente arrancar do mundo. Enquanto Alfred só amava quem ele era por fora, Tristan se amava por dentro, e isso faz toda a diferença, porque é aquilo que somos por dentro que define o que atraímos por fora. Quem vive na esperança de que as coisas mudem fora para só então mudar por dentro, será sempre um mero refém das circunstâncias, alguém que age sempre em espera, sempre achando que a vida lhe deve algo. Viver assim é o grande erro de muita gente. Mas então, como se libertar disso? O segredo está em entregar sem esperar nada em troca, em conseguir se sentir realizado puramente pela entrega. Eu sei que isso em um primeiro momento pode até soar papo de gente trouxa, de gente que aceita ser explorada, mas não é isso. A questão aqui é muito mais profunda, porque se você só consegue se sentir realizado quando recebe algo de volta, talvez isso seja um sinal de que você não está alinhado com o que realmente deveria estar fazendo. Talvez o verdadeiro problema não seja a falta de retorno, mas o fato de que o que você está entregando não nasceu totalmente de dentro de você. Eu digo isso porque quando você está em sintonia com seu interior, a entrega em si já basta. O simples ato de colocar no mundo aquilo que é genuíno em você já te preenche. E é quando você chega nesse ponto que tudo muda. A carência vai embora, sua vibração muda, a forma como você caminha muda. Suas escolhas deixam de ser desesperadas e reativas e passam a ser mais inteiras, intencionais e firmes. E pouco a pouco, o mundo começa a espelhar esse seu movimento interno. Não imediatamente, nem sempre da forma que você espera, mas inevitavelmente as coisas começam a se alinhar. E não, isso não é misticismo barato, é profundamente prático. Se você escolhe viver a partir da escassez, da necessidade, do desespero, por mais que diga e deseje o contrário, sua vibração revela outra coisa. E talvez seja justamente isso que esse filme queira nos mostrar, que o universo não responde ao que você pede, ele responde ao que você é. Para quem gosta dos meus vídeos e das minhas reflexões, recomendo vir conhecer a minha série A Chave das Três Dimensões, onde levo tudo isso para um outro nível. Nesse vídeo, explico mais a respeito. E tem mais, eu ainda estou incluindo minha série de poder e manipulação de graça nesse pacote para quem comprar a chave.